sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis 5, 1. Olha para mim aqui, deixa eu, enquanto você vai encontrando, se você puder olhar para mim. E se você não pode, pelo menos me ouve. Já quero introduzir a nossa série de mensagens. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens com o título Sobrenatural. E nós entendemos, Bruno, que o sobrenatural, ele não é um evento. O sobrenatural é um estilo de vida. E viver o sobrenatural é necessário alguns pilares. E nós entendemos aqui, Wagner, o primeiro pilar para viver o sobrenatural é você ter uma identidade. E algumas pessoas têm ainda dificuldade, Maurício, quando se fala de identidade. E nós compreendemos na primeira semana que por mais que você tenha dificuldade de entender qual é a sua identidade em Deus, todos nós temos uma dado por Ele. Lá em Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, somos filhos. Amém, queridos? E quando você é filho, você tem direito à herança. Quando você é filho, você recebe tudo aquilo que vem do Pai. E o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. Ou seja, em Cristo, quando nós entendemos e vivemos em Cristo, nós somos agentes do sobrenatural, não apenas viver o sobrenatural. Amém, queridos? Semana passada, nós entendemos o segundo pilar. E o segundo pilar é o pilar do propósito. Não se vive sobrenatural se você não entender para que você nasceu. Todos nascemos com um propósito. E Deus não nos chama apenas para sermos agentes do banco, da cadeira, mas sim agentes que vão manifestar o reino onde estivermos. Amém, queridos? E eu não vou repetir tudo que ministrei semana passada, só trazendo a introdução. E hoje nós vamos entender o terceiro pilar. É claro que eu poderia trazer vários princípios aqui para vivermos e agirmos, né? Temos esse estilo de vida do sobrenatural. Mas o terceiro pilar e o último, por conta até da estrutura da série serem 3 semanas, nós entendemos que o sobrenatural, ele se manifesta de uma forma simples. A simplicidade gera o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, inspirado no Espírito Santo. Então nós vamos ler uma porção um pouco extensa, do verso 1 ao 14. Não perde a atenção não, lê com a gente, seja na tela, seja na sua Bíblia. Por favor, acompanha, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, o seu rei, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou como escrava a serviço da mulher de Naamã. Um dia aquela menina disse à sua senhora: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. Então Naamã ficou sabendo disso e foi até o Senhor e disse: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então respondeu o rei da Síria: vá, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, você saberá que te enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, ficou desesperado e rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para que eu viesse curá-lo da sua lepra? Notai, pois, este rei está procurando um pretexto para romper a aliança comigo. Ouvindo, porém, o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasga as suas roupas? Deixe que venha a mim, e saberá este homem que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, se lava 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e você ficará limpo. Naamã, quando ouviu isso, ficou muito indignado, e logo disse: pensava eu que este profeta sairia falar comigo, se colocaria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar que está a lepra e restauraria-me da minha doença. Não são porventura Abna, Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar nestes rios e lá ficar limpo?
e voltou com a sua indignação. Então se achegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, meu senhor, se esse homem não tivesse dito algo mais difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lave no rio Jordão e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E no 7º mergulho, a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele foi curado e ficou limpo. Você pode só ir ler o texto, já é uma pregação, não precisa nem pregar, é verdade ou não é? Só você ler o texto já é uma pregação, mas Deus quer ensinar alguns princípios. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado, Deus, por esse povo lindo que veio cultuar o Senhor. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de ser um instrumento do Senhor para liberar uma palavra sobre a vida desses homens e mulheres. E eu rejeito, Deus, tudo que é meu agora, eu renuncio tudo que é meu para ser apenas um instrumento do Senhor. Que a glória e a honra seja dada ao seu nome, e que esta palavra ela cumpra o propósito de dirigir, ela cumpra o propósito, Deus, de mostrar, ó Deus, o teu caráter, o teu poder, que ela cumpra o propósito de ativar a fé destes homens e mulheres. Se tem pessoas aqui que necessitam viver o sobrenatural, se tem pessoas aqui que necessitam viver o milagre, que eles comecem a ser ativados, seja na cura, seja na porta que estava fechada que vai se abrir, seja na paz, seja na manifestação do céu agora, a partir deste momento, que eles possam ser, na tua infinita misericórdia, visitados pelo Senhor, visitados pelo teu poder, e que antes do término deste encontro, deste culto ao Senhor, possamos, ó Deus, viver, experimentar e testemunhar daquilo que o Senhor está liberando neste lugar. Ah Deus, há uma unção de cura neste altar, há uma unção de cura neste ambiente. Eu tenho certeza disso que eu falo, e não vem de mim, não vem das minhas mãos, mas vem do céu, vem do Senhor. E eu peço que essa unção de cura ela venha visitar homens e mulheres que estão doentes, homens e mulheres que sentem dores, homens e mulheres que têm diagnósticos negativos agora. Eu peço em o nome de Jesus que esta cura seja manifestada. Toda doença, toda enfermidade, eu dou uma palavra de ordem em nome de Jesus: vá embora. Toda infecção, todo vírus, toda bactéria, todo desconforto, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que haja manifestação sobrenatural em todo momento deste ambiente, neste lugar, neste tempo, e que ao voltarem para as suas casas, lá eles encontrem também a manifestação do Senhor. É a minha oração diante dos céus, e aquele que concorda diga amém. Obrigado, Clay, Deus abençoe você. Esse episódio é um episódio muito conhecido, a história de Naamã é muito conhecida. Já vimos talvez até alguns episódios de campanhas geradas, com o nome de Naamã. Vamos mergulhar no Rio Jordão, aquela situação. Particularmente eu não trabalho e não acho isso, o princípio correto, mas não vou discutir isso. Porém, a história ela tem princípios e lições maravilhosas sobre viver o sobrenatural. Como eu falei aqui, o natural eu e você podemos fazer. Existem situações, William Mark, que nós temos a necessidade de uma mudança de situação. Nós temos a necessidade de uma porta a se abrir. Nós temos a necessidade de algo acontecer. E às vezes nós ficamos buscando isso no Senhor, sendo que depende apenas de nós. É importante nós aprendermos a compreender, reconhecer se aquilo que estamos pedindo para Deus de fato é sobrenatural ou é natural. Porque eu já ouvi pessoas que estão buscando, por exemplo, o Rodrigo um emprego, e ele fala: Deus, abre a porta do emprego, mas a Erickson ele não manda um currículo. Inclusive, se você é vendedor, mandar um currículo lá para a Demilar, tem vaga. Aí o Erickson já está levantando a mão, e tem bastante, e ganha dinheiro. Tem gente que está esperando uma situação acontecer no seu casamento, ele acha que é um milagre, mas na verdade, o único milagre que existe é ele vencer o seu próprio orgulho e pedir perdão, vencer a sua soberba, mudar a sua situação, seu comportamento. Então existem coisas, Will, que não aconteceram ainda na vida de algumas pessoas, porque não é sobrenatural, é natural. E Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Amém, queridos? Tem coisas que nós estamos reclamando do filho, da filha, achando que o comportamento é rebelde, mas na verdade o que ele precisa é de um abraço, ele precisa de um tempo. Ele precisa de um eu te amo. Não é sentar ao lado do filho, em frente à televisão, é você sair junto, é você conversar, é você conquistar o coração que talvez lá atrás você perdeu. Isso não é sobrenatural, isso é natural.
Existem situações que as pessoas estão enfrentando no seu trabalho, que elas chegam até a acreditar que é algo maligno, mas na verdade o problema do comportamento não é do colega, às vezes é da própria pessoa. É uma mudança de mentalidade, de comportamento. Porém, é claro, existem outras situações, Everson, que nós não conseguimos fazer. Aí sim é sobrenatural. E a história de Naamã, Manu, fala exatamente de uma situação sobrenatural. Ele era um general da Síria, um comandante de exército, um homem poderoso na guerra, José-Erci, um homem que tinha trazido muitas vitórias ao seu povo. Porém, ele descobre que está leproso. E na cultura do mundo antigo, uma pessoa leprosa, ela tinha que ser afastada da relação com todos, Fernanda, porque a lepra era contagiosa. Era muito comum a pessoa, quando descobria-se leprosa, ela ser lançada no Vale dos Leprosos, um lugar onde as pessoas apenas doentes poderiam ficar, independente do seu poder, da sua nobreza, do seu dinheiro. Ele era totalmente rejeitado pela sociedade. Ele tinha que andar com sinos na sua roupa, avisando que era leproso, caso ele precisasse comprar comida ou tivesse uma necessidade a mais, e ele não podia chegar perto de ninguém. Dentro do território judeu, por exemplo, isso era um crime, ele poderia ser apedrejado. Porém, Naamã era um homem muito respeitado no seu povo. Mesmo tendo descoberto a lepra, ele não é rejeitado pelo rei. Eles fazem vista grossa, passam um pano. Acredita-se que ele não estava com o seu corpo tomado pela lepra. Eu penso nisso por conta lá do que ele diz quando o profeta Eliseu não vem. Ele diz assim: eu esperava que o homem de Deus viesse e passasse a sua mão sobre onde está a ferida, onde está a lepra. Então não era o corpo todo, mas já tinha ali o início, o start, e com certeza aquilo estava aumentando. E provavelmente esse homem já tinha procurado de tudo e fazer tudo e todos para que a sua situação pudesse ser resolvida. Provavelmente tinha investido já muito dinheiro, provavelmente tinha investido muito da sua influência, e nada tinha acontecido. E esse homem agora, sem esperança, desesperado, um dia ouve algo, e esse algo começa a ativar o sobrenatural na vida dele. Amém, queridos? Pastor, como viver o sobrenatural? Como viver o milagre? Eu quero trazer algumas lições, alguns passos que Naamã teve para que ele pudesse conquistar e viver essa manifestação sobrenatural. A primeira está logo no verso 2 que nós lemos. Se você puder, abra a sua Bíblia, e tem a ver com o que eu já comecei a falar com vocês. Quando diz assim: saíram das tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, uma escrava, e essa se tornou serva da esposa de Naamã. Aqui eu já encontro uma lição importante para aquele que quer viver o sobrenatural. O texto bíblico deixa bem claro que Naamã, já conhecemos o final da história, porque fomos até o verso 14, e ali deixa claro que ele foi curado. Naamã, ele só conquistou o sobrenatural. Naamã, ele só viveu a manifestação do seu milagre porque alguém falou para ele do poder de Deus. Quando nós lemos essa situação onde uma menina fala que Naamã poderia ser curado, nós vamos encontrar aqui dois aspectos no mesmo tópico: a importância de o que você está ouvindo e a importância do que você está falando. Quando falamos do sobrenatural, nós vamos encontrar dois tipos de pessoas: aquele que precisa viver o sobrenatural e aquele que tem condições de ser um instrumento para ativar o sobrenatural. Amém, queridos? A pergunta é: em qual lado você está? Hoje você está do lado daquele que tem uma necessidade do milagre, ou você está do lado daquele que pode ser um instrumento para manifestar o milagre? Independente de qual for o seu lado, de qual aspecto você estiver, o que nós entendemos é que para o milagre acontecer, Karen, na vida de Naamã, alguém precisou falar. Esse homem, como falei, provavelmente ele estava desesperado. Talvez ele já não tinha mais esperança nenhuma, ao seu coração, a sua alma chegava. Mas a Bíblia diz que em algum momento uma pessoa falou: se ele estivesse em Samaria, da terra onde eu vim, tem um homem de Deus lá que ele é usado por Deus, e quando ele ora, Deus age. Eu quero falar em primeiro lugar sobre aquele que precisa de um milagre. Nós precisamos entender
que o milagre e muitos que encontramos nas Escrituras Sagradas, eles estão diretamente ligados, Shua, àquilo que nós deixamos entrar em nossos ouvidos. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Sabe por que tem pessoas, Léo, que elas estão sem esperança? Sabe por que tem pessoas que estão desistindo da sua vida, estão desistindo do seu casamento, estão desistindo do milagre? Porque elas estão ouvindo aquilo que mina a sua fé, aquilo que infelizmente afasta elas de Deus. Vivemos um tempo onde as pessoas estão na teoria do humanismo, onde o homem é o centro, onde o homem tem o poder, onde o homem faz, e se o homem não fizer, não acontece nada. Vivemos também no tempo onde as pessoas têm muita facilidade de murmurar, se levantarem contra Deus. Vivemos ainda num tempo onde as pessoas elas perdem a sua fé de uma forma muito fácil, porque a sua fé é muito rasa. É como aquela semente que Jesus diz que cai na beira do caminho, vem um passarinho e logo leva. Sabe por que, infelizmente, Rafael, algumas pessoas não estão vivendo o sobrenatural? Porque elas estão ouvindo as vozes erradas. Quem eu e você estamos ouvindo? Tem pessoas que estão desistindo da sua caminhada com Deus, porque elas estão ouvindo as vozes do inferno, usando pessoas para afastá-las de Deus, dizendo: ei, Deus não existe, Deus não tem poder, ei, ir na igreja é uma perda de tempo, o pastor vai fazer uma lavagem cerebral. Ei, por que você vai na igreja dar dinheiro para pastor? E é sempre a mesma baboseira, a mesma situação. E isso você tem que entender, que muitas vezes são influências malignas para tirar você do lugar onde Deus quer te levar. Se Naamã não tivesse ouvido o que aquela menina falou, ele não teria sido curado. Se nós sairmos da história de Naamã e formos para os evangelhos, nós vamos encontrar outras pessoas que viveram o sobrenatural. Por quê? Porque ouviram. Se Pedro não tivesse dado ouvidos a Jesus quando ele diz: toma o seu barco e vai mais para o fundo, ele até tentou rejeitar como Naamã, dizendo: eu já fiz isso a noite inteira, o senhor é bom de pregação, milagre é com o senhor, mas peixe é comigo. Mar da Galileia, eu sou expert, nasci aqui, quase fui, minha mãe deu a luz dentro da água. Ele quase perde o milagre. Por quê? Porque ele não quis ouvir. Quem nós estamos ouvindo? O que tem entrado no seu ouvido? O que você tem permitido ativar a sua fé ou a sua incredulidade? A sua espiritualidade ou a sua racionalidade, ou até, Fernanda, a sua emoção? Quem estamos ouvindo? O que estamos deixando entrar? Tem situações que nós estamos ouvindo pessoas que estão roubando a nossa fé, mas o que estamos ouvindo não está aumentando a fé. Esses dias, Maurício, uma pessoa perguntou para mim: pastor, é pecado ouvir música secular? Eu falei: cara, eu sou muito diretivo com esse negócio de é pecado, não é pecado. Eu tenho muito receio desse negócio do pastor dizer o que você tem que fazer. Você tem que ser inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, amém, queridos? Porém, a gente vai viver de princípios. O que o princípio fala? A música que você ouve te aproxima ou te afasta de Deus? A música que ouve ativa o que em você? A gente tem que pensar nisso. Eu não sou tolo. Eu sei que existem algumas canções, talvez a gente é mais velho, a gente é mais nostálgico, né? Tem algumas canções que não são letras maliciosas. E é claro que você, no momento, né, mais romântico com a sua esposa, você não vai ouvir a Cassiane cantando então louve, simplesmente. Bem que tem uns irmãos, quando, né, depende de como o negócio funciona, ele vai ter que louvar mesmo. Oh, glória! Acho que eu me empolguei, né? Deveria ter ficado quieto. Estava bem espiritual a palavra, né? Mas aí é a questão do equilíbrio. Eu não estou dizendo para você sim, pode ouvir. Eu não estou dizendo não, pode ouvir. É uma questão daquilo que o Espírito Santo tem te conduzido. Qual é o equilíbrio? Para onde isso te leva? São coisas que nós ouvimos. Hoje nós ouvimos tantas coisas nas plataformas digitais. O que você está ouvindo? Às vezes a pessoa está ouvindo. Esses dias eu conversava com alguém que ele dizia assim: pastor, eu comecei a entrar numa vibe de ouvir stand-up, vídeos curtos, reels do Instagram, de stand-up, e pastor, aquilo vai trazendo e vai trazendo. Ele falou: pastor, o problema disso é que 70% do que se ouve nesse nicho tem palavrão.
Eu ria, achava engraçado, aquilo até mudava o meu ambiente, mas o problema é que quando eu saía de casa eu já estava repetindo o que estava sendo falado, porque não tem como você ouvir, você não falar, porque o que nós ouvimos vai para a nossa mente, gera o estado mental gera um comportamento, gera uma resposta. Quem está me entendendo? Diga amém. Você sabia que a doutrinação que nós vemos hoje, uma doutrinação anti-Deus, anticristã, anticultura judaica cristã, quando nós vemos agora essa atrocidade, gente, de jovens, adolescentes se levantando contra Israel, sem entender de fato o que acontece, pastor, mas Israel, ele está atacando os palestinos. Gente, se a gente for fazer uma avaliação, você vai entender que eles estão indo contra aqueles que os atacaram, que é o terrorismo. Eu conheço pessoas que estão lá no território e dizem, pastor, é claro que eles entraram no território, porque não tem como alcançar o inimigo se não pegar os túneis deles que estão debaixo da faixa de Gaza. Ele falou, mas sempre são lançados panfletos, informações, direções. Alguns infelizmente insistem. E muitos dos que morreram da Palestina foram mortos pelo próprio grupo, infelizmente. Mas por que nós vemos pessoas se levantando tanto contra essa cultura judaica cristã? Por causa daquilo que eles estão ouvindo. A palavra de Deus, é a Bíblia que diz, ame e ore por Israel. Amém, queridos? Lá em Mateus 25, desculpa eu sair da mensagem, já volto lá, e por favor, se você se sente confrontado porque eu estou falando, coloque amor nas minhas palavras e deixa Deus ministrar isso ao seu coração. Mas quando nós vamos entender todo esse episódio, toda essa situação, nós vemos que tudo isso é espiritual, e nós temos que ter um discernimento espiritual. Lá em Mateus 25, quando Jesus fala sobre os bodes e as ovelhas do juízo final, do julgamento, ele diz que os bodes e as ovelhas são quem? Ele diz aqueles que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me aqueceste. Ele diz, quando fizemos isso? Ele diz, quando fizeram isso aos meus pequeninos. Quem são os pequeninos? O povo judeu. Ele diz, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me aqueceste. Quando não fizemos isso? Ele diz, quando não fizeram isso aos pequeninos. E ele diz que os bodes, eles serão lançados no fogo da perdição, e as ovelhas, elas terão a misericórdia. Isso fala de quem? Daqueles que amaram ou daqueles que rejeitaram o povo que é de Deus. Mas é só eles? Não, eles são a nação sacerdotal. Fecha o parênteses. Se você se sente rejeitado, me perdoe, de forma alguma eu quis te ofender, mas eu quero que você entenda o princípio. Mas a pergunta de novo é, o que nós estamos ouvindo? Porque o que estamos ouvindo tem gerado um comportamento. O segundo aspecto daquilo que estamos falando. O que estamos falando? Nós falamos tanta coisa, gente, e temos a oportunidade de ser ouvidos em tantos lugares. Alguns meses atrás eu perdi um primo meu que crescemos juntos, e eu fui para a cidade onde minha mãe nasceu, para o velório dele. E fazia 20 anos que eu não ia para a cidade da minha mãe, então tinha primos, filhos dos primos que eu nem conhecia, e primos que há muito tempo eu não via, familiares ali que já não conhecia. E quando cheguei, eu e meu irmão, como fazia muito tempo, a gente começou a conversar, e algumas pessoas começaram a falar daquilo que eu faço. Então alguém falou assim, legal, como é que é esse negócio de palestra, como é que é o treinamento, que legal a igreja e tal. E eu comecei a pensar, falei, mano, onde que esse povo sabe tanto da minha vida? Eu olhei para o meu irmão e falei, rapaz, esses caras são tudo da CIA. Eles sabiam tanta coisa. E começaram a falar algumas coisas aqui da igreja, do ambiente da igreja. A parede escura, tal, é diferente, o painel. E é claro, caiu a ficha rapidinho. Como que eles sabem? As redes sociais. A gente está falando com gente de longe o tempo todo, sim ou não? Tem pessoas que têm familiares morando do outro lado do planeta, e elas estão acompanhando o tempo todo o que você fala. Agora a questão é o que você tem falado nas suas redes sociais. Às vezes, André, nós falamos tanto. Nós falamos de política, nós falamos dos conflitos, nós falamos das nossas fragilidades, mas não falamos o que poderíamos estar falando. Você entende que você tem o poder de influenciar pessoas a viverem o sobrenatural, ativar a fé de pessoas, levar pessoas à salvação? E a pergunta é, o que nós estamos fazendo? Às vezes nós estamos compartilhando a piadinha do stand-up, às vezes nós estamos compartilhando apenas o meme, estamos compartilhando uma situação ou outra, mas não estou dizendo que você não deve, mas poderíamos ser ouvidos de uma forma muito mais intensa e de uma forma muito mais sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Algumas pessoas, será que elas têm vergonha de professar a sua fé em Cristo? Quem sabe compartilhar um texto bíblico todos os dias, e esse texto pode ser impactante na vida de alguém.
Quem sabe compartilhar, nós sempre estamos fazendo aqui os resuminhos das mensagens, e quantos compartilhamentos poderíamos ter? São 1.200 membros nessa igreja, e não é uma questão de like, gente, não é uma questão de curtida, é a questão de quantas pessoas nós podemos impactar. Quem está me entendendo, diga amém. Esses dias eu fui ministrar um casamento de uma prima do Davi, e estava uma pessoa da família dele que mora em outro estado, e quando eu sentei à mesa com essa pessoa, parecia que eu já conhecia, quer dizer, ela já me conhecia, eu não tinha tanto relacionamento assim. Mas por quê? Porque a Vanessa e o Davi compartilham todos os devocionais, todos os vídeos. Chega, eles mandam. Não é você compartilhar uma pessoa, é você compartilhar o reino. Quem está me entendendo? Diga amém. O que você tem ouvido e o que você tem falado. Nós podemos ser agentes de transformação. Alguém pode dizer, pastor, mas é que ninguém vai me ouvir. Ei, presta atenção na história dessa menina. Quem era essa menina que falou do milagre na vida de Naamã e aconteceu? Essa menina, ela tinha tudo para não ser ouvida. Ela era, em primeiro lugar, pastor Nané, uma escrava. Um escravo normalmente cristiano não é ouvido. Número 2, ela era uma mulher. Na cultura do mundo antigo, mulher não tinha voz. E terceiro, ela era uma criança. Ela era uma escrava, ela era uma mulher, era uma criança. Ela tinha tudo para ser rejeitada, mas a palavra do Senhor diz que quando ela falou daquilo que Deus podia fazer, ela foi ouvida. Ninguém, preste atenção, com muito amor e carinho, ninguém aqui será insuficiente naquilo que falar de um Deus muito suficiente. Fale. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Jesus diz, os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros, trabalhadores, poucos. Pregue. Eu não estou dizendo que você precisa sair no meio da 15 com a Bíblia na mão enorme, como tinha um senhor, eu lembro da minha adolescência, e saía, arrependam-se pecadores, filhos do diabo, e o povo queria linchar ele. Não precisa ser assim. Eu lembro que uma vez estava desviado, me entregaram um panfleto, você vai para o inferno. Eu amassei e joguei no lixo, eu estava desviado, e era verdade, eu estava indo mesmo. Mas a gente não gosta de ouvir o óbvio muitas vezes. Não estou dizendo isso. Se você tem habilidade para ir pregar dentro do ônibus, é como você quiser. Mas nós temos tanta facilidade, e às vezes priorizamos muito pouco. Primeiro, o que está saindo da sua boca ou o que você está ouvindo. Segundo princípio, aquele homem, ele foi insistente, persistente e intenso. Se queremos viver um milagre, nós precisamos entender isso, Denise. Não existe sobrenatural para quem não é persistente. Preste atenção. Naamã, ele estava em Damasco e Eliseu estava em Samaria. A distância de Damasco a Samaria, 316 quilômetros. Se fosse hoje de carro com as rodovias que nós temos, 3 horas e meia, 4 horas se você é uma pessoa comedida na estrada, 3 horas se você é mais rapidinho e quebra princípio, né? Como quebra princípio, pastor? Se na placa diz 110, você foi para 120, o anjo ficou no 110. Sabe aquele anjo que você orou antes? Falou, Senhor, que os anjos do Senhor estejam me acompanhando na viagem. O GPS, o acelerador do anjo vai só até 110. Quando você passa do 110, ele fala assim, olha lá, Deus, olha lá, pai. Ele foi na frente, não tem mais o que fazer. Você tem que estar dentro do princípio. Amém, queridos? Não tente ao Senhor. Não tem. Também, se você saiu com o seu IPVA atrasado, não adianta orar e falar assim, Deus, invisível, invisível, invisível. Não adianta você fazer oração cantada, não. Não vai dar certo. Hoje eu estou abusando. Eu sei que eu estou abusando. Eu vou voltar aqui. Não adianta, não adianta. Quando você faz a oração, o anjo olha e fala assim, faltou o equipamento principal. Qual? O princípio. Não tem princípio. Você pode orar para Deus te tornar invisível, para Ele cegar o guarda, para Ele fazer qualquer coisa. O princípio está quebrado. Isso chama-se tentar a Deus. Mas vamos voltar aqui. 316 quilômetros. Um homem que estava doente, uma condição de trajeto que não tinha rodovia, deserto, vai com uma comitiva, cavalos, carro, levava peso, quilos, né, de ouro aqui. Ou seja, acredito que a distância, ela já era um elemento que poderia limitá-lo. Ele não tinha que atravessar a cidade de Damasco e encontrar Eliseu do outro lado, não, ele tinha que atravessar um deserto.
Mas aquele homem, ele tinha, Maurício, tanta necessidade, ele tinha tanto desejo em viver um milagre, que ele não se importou com a distância. Diz o texto: e foi Naamã ao seu senhor, ou seja, ele foi insistente com o seu rei: me libera, me dá carta, libera para eu fazer isso, libera soldados para ir comigo. Ele foi insistente, persistente, quando ele foi até o rei. O rei não pôde fazer nada, foi até Eliseu. Ele era um homem nobre, ele poderia ter rejeitado tudo isso. Ele poderia ter mandado prender Eliseu em Samaria e trazer Eliseu a Damasco. Ele poderia, ele tinha o poder para isso. Ele só não ia viver o milagre, mas ele tinha o poder. Mas a Bíblia diz que ele começou a seguir o processo da insistência, o processo da persistência, o processo da intensidade. Existem situações, Elisa, que nós não vivemos o milagre. Por quê? Porque falta essa persistência. Nós queremos, mas não queremos muito. Nós necessitamos, mas assim, não desejamos tanto. Porque nós precisamos entender que para viver o sobrenatural existem situações que nós vamos ter que fazer renúncias. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas que você vai ter que abrir mão. Uma das principais é o seu orgulho, a sua soberba. Viver a humildade. Esse homem, ele foi confrontado diretamente na sua soberba. Ele até pensou em desistir. Entenda uma coisa: existem situações que eu e você necessitamos viver um milagre, que parece que é tão complicado, ou às vezes parece que é um negócio tão fora do normal, que, Jennifer, a gente pensa em desistir. Porque ele pensou. Quando Eliseu não veio conversar com ele, ele disse: não, esse cara está de brincadeira. Mergulhar nesse rio sujo, contaminado. Não vou não. Eu vi, tem umas latinhas ali, tem umas espumas esquisitas. Ele não iria não. Ele pensou em não ir, ele pensou em desanimar. Mas a Bíblia diz que ele não desanimou. Quando lemos as Escrituras Sagradas, Marilda, nós vamos entender que muitos daqueles que viveram um milagre é porque foram persistentes. Olha a história da mulher do fluxo de sangue. Michael, a Bíblia diz que aquela mulher tinha 12 anos um fluxo de sangue, uma hemorragia, um ciclo menstrual ininterrupto. Provavelmente essa mulher tinha desenvolvido anemia, estava fraca. Ela fica sabendo que Jesus estava passando pela cidade, ouviu, ele está aí. Só que quando ela chega perto, ou ela se aproxima, tem uma multidão que não deixava ela chegar. Ela poderia ter olhado Paulo e falar assim: é impossível, não dá não, vamos embora. Imagina, eu vou morrer, vão me pisotear. Mas a Bíblia diz que essa mulher foi persistente. E o cego Bartimeu senta na beira do caminho, pensa, sabe, que fica sabendo de novo, ouviu que Jesus estava na sua cidade. Ele espera Jesus passar. Provavelmente quando ele pensa ou sabe que Jesus vai para a cidade, ele fica na principal, na avenida principal, mas Jesus não vai. Então alguém diz assim: perdeu seu tempo. Conjectura, não está na palavra. Perdeu seu tempo, ele não vem. Ele falou: como é que é? Você não vai ser curado hoje não. Ele falou: eu vou fazer a minha parte. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava assim: fica quieto, cego, você está atrapalhando o mestre. E quanto mais o povo falava para ele se calar, mais ele era intenso. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por que tem pessoas, Aline, que não viveram o milagre? Porque elas estão abandonando a sua fé, a sua caminhada, a sua intensidade, a sua persistência. Viver o milagre depende do quê? De energia, tempo, tem um preço. E às vezes as pessoas não estão dispostas a viver porque não querem pagar o preço. Tem gente que não é persistente em viver o milagre porque o preço é abandonar um pecado que ele carrega. E ele diz: mas é que eu não vou conseguir. Outros não vivem o milagre porque ele não consegue abandonar um vício. Outros não conseguem abandonar a sua carnalidade. Ei, isso é uma posição. Tem que pagar o preço, não tem como. A grande maioria das vezes que nós vamos encontrar o manifestar do sobrenatural de Deus, quem precisava viver o sobrenatural foi intenso com Deus, ele foi persistente com Deus, ele insistiu naquilo que ele precisava viver. Sabe como você revela a sua fé? Pela sua persistência. Sabe como você revela a sua necessidade? Pelo preço que você está disposto a pagar. Eu lembro de muitos milagres que eu vivi na minha vida, muitos, que tiveram preço para isso. Pastor, mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário da sua salvação, ele já pagou. Agora tem coisas que você tem que fazer a sua parte. Quem está entendendo, diga amém. Abandonar comportamentos pecaminosos talvez seja uma das escolhas mais difíceis para algumas pessoas. Eu estou dizendo porque eu vivi isso, Felipe.
Eu queria viver o milagre. Eu queria a restauração do meu relacionamento com a Anne. Eu queria viver o milagre, sair daquele lugar de fracasso, de perda constante. Mas eu não conseguia abandonar, ou eu não queria abandonar o pecado. Eu queria levar os dois. Tem gente que o cara quer levar os dois. Não, mas é que eu quero o milagre, mas eu não quero deixar isso daqui. Pastor, Deus não pode fazer um milagre para aquele que está vivendo o pecado? Ele é misericordioso e cheio de graça, amém, queridos? Mas a grande maioria das vezes você não vive o milagre, porque é uma escolha. Quais são as escolhas que você tem feito? Não tem como nós escolhermos o errado e queremos viver o certo. Escolhermos o pecado, mas queremos viver o sobrenatural. Aquele homem, ele revela exatamente isso. Quando ele vai, ele até pensa em desistir, como eu falei, mas ele não desiste, ele insiste. Ele até olha e fala assim: eu estou fazendo papel de bobo. Já não responde. Mas já teve uma situação assim espiritual que você olhou e falou assim: rapaz, eu estou fazendo papel de bobo. Já pensou assim? Às vezes aquele que nunca fez jejum, Juninho, ele começa a fazer jejum e dá aquela fome e fala: eu estou fazendo papel de bobo. Não, eu estou fazendo. Isso aqui não tem nada a ver. Pois às vezes é esse negócio nada a ver que você tem que fazer. E tem coisa que Deus vai pedir. Eu pergunto para vocês: Deus tinha o poder para limpar Naamã sem ele precisar descer ao Rio Jordão? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Ele poderia, o profeta não precisava nem ter aparecido para o profeta, poderia ter gritado lá de dentro, sem olhar para ele: seja limpo. Limpava. Tinha o poder ou não tinha? Meu irmão, Deus usou o profeta para levantar morto, ressuscitar morto. Não tinha poder para curar o leproso? Claro que tinha. Mas ele precisava ser tratado. Tem coisas que Deus tem nos provocado a agir com persistência para que Ele venha tratar a nossa fé, a nossa necessidade. Amém, queridos? Terceiro pilar, terceiro passo para vivermos o sobrenatural. Esse daqui, ele é intrínseco a tudo aquilo que você precisa viver de Deus. Obediência. Tem que obedecer. Lembra que eu falei que o sobrenatural é simples? Amém, queridos? É simples. Não descobri a roda para nada aqui. Sincero, concorda comigo? Sim ou não? Tudo é aquilo que eu e você sabemos. Sim ou não, gente? O sobrenatural é simples. Aliás, Naamã, ele fica inclusive frustrado porque era simples demais. Ele falou: mas eu esperava um negócio diferente. No tanto que quando ele desiste, o servo dele chega a Davi e fala assim: mas se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Eu faria. Ele falou: então por que você não faz o simples? Tem gente que não está vivendo o sobrenatural porque ele não faz o simples. O simples. E como que é o simples? Obedecer. Se ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, se ouvirem e obedecerem a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Obediência. Qual foi a direção que Eliseu deu? Vai até o Jordão, mergulha. Eu nunca estive em Israel, não conheci ainda, mas eu vejo fotos, sou fascinado por aquela terra, vídeos. E vou dizer para vocês: não é bonito. A gente fica imaginando o Rio Jordão assim, como se fosse águas límpidas, cristalinas. Não é? Uns golfinhos pulando, uns anjos voando em volta. A água é suja, barrenta. A gente fica imaginando assim um rio de extensão longa. Não, ele é curtinho, ele deve dar uns 6 metros no máximo. A gente fica imaginando assim talvez, eu ficava imaginando quando eu li as escrituras assim, uma margem, né, cheia de flores, coloridas. Não, é mato mesmo, capinzão, barranco. E eu fico, né, conjecturando que Naamã olhou para tudo aquilo e falou: Damasco tem rios mais bonitos, mais limpos. Eu vou desistir. Ele quase desobedeceu. Entenda uma coisa: quase obedecer não gera milagre, Felipe. Ou obedece ou não. Amém, queridos? Obedecer o quê? Obedecer fala de princípios. Obedecer fala de entender os mandamentos. Obedecer fala de viver o que é correto. Tem coisas que não estamos vivendo, por quê? Porque não estabelecemos o que é correto, não estabelecemos o princípio. Eu prego isso daqui o tempo todo, eu me torno cansativo sobre isso, mas domingo Deus falou para mim: continue pregando sobre princípios. Eu falei: Deus, meu povo já está enjoado. Tem gente que daqui a pouco vai colocar meu nome de Márcio Martins Princípios, de tanto que eu falo sobre isso. Pelo amor de Deus, eu estou sendo chato demais. E Deus me trouxe aquela palavra que Ele diz assim: escreva em todos os lugares, para que quando te passarem correndo eles leiam. Deus falou: fale, o que eu mando você falar, fale. E não adianta você orar para Deus fazer o milagre no seu casamento se você não obedece o princípio no seu casamento.
Não adianta você orar para Deus fazer um milagre na sua vida financeira, se você está levando a sua vida financeira tudo errado. Má administração, dinheiro investido, colocado no pecado, no erro, na carnalidade, coisas ilícitas, negócios injustos, coisa roubada, coisa desviada. Tem gente que até agradece a Deus: nossa, apareceu um negócio lá, foi bênção. O que é? Sobrou 30 litros no caminhão da empresa. É da empresa. Não adianta você falar que é teu. E aí ele não sabe por quê. Entenda, tem coisas, gente, que nós estamos precisando de milagre, mas que a gente acha que é milagre, a gente precisa, mas que a gente precisa é viver o princípio. Você não precisa que Deus abra uma porta, você precisa fechar uma porta errada. Deus abre a porta, abre a porta, abre a porta. Eu falo: Deus, não posso fazer, porque você está fazendo tudo errado. Eu não posso agir num casamento que não existe uma aliança. Deus está dizendo: eu não posso fazer um milagre na vida financeira, porque não tem fidelidade, porque não tem integridade. Deus diz: eu não posso trazer milagre onde tem mentira. Quem está me entendendo, diga amém. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu atendi um casal, o casamento deles estava virado de ponta cabeça. E quando a pessoa senta a conversar comigo, normalmente eu vou perguntar: são casados? Casados. No civil? No civil. E a gente foi, e eles foram falando, a situação sempre complicada, sempre apertado, sempre apertado, sempre apertado. Eu falei assim, e vida financeira complicada, e era o casamento e a vida financeira desestabilizado. Eu falei: tem princípio quebrado aqui. Eu falei: posso fazer uma pergunta? Com muito amor e carinho, claro. Eu falei: os pais de vocês abençoaram o casamento? Já mudou, fechou a cara. Eu falei, fiz a pergunta para eles errada, mas para mim certa. Eu falei: teve bênção? Ela falou: então, pastor. Quando falou então, a gente já sabe que o negócio não está como deveria. Então, pastor, na verdade, meu pai é uma pessoa muito difícil, meu pai não nos abençoou, então quando nós casamos, nem convidamos meu pai. O que nós temos aqui, gente? A falta da bênção dos pais, é um princípio, e a desonra aos pais. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Eu falei: bom, já entendemos por que vocês estão passando por isso. Eu expliquei os princípios. No primeiro momento eles torceram o nariz, porque não estavam muito dispostos a arrumar ela, principalmente. Ela tinha uma ferida de amargura na sua paternidade. E eu falei: filha, Malaquias 4,6 é muito claro, diz: e ele reconciliará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra de vocês está sendo amaldiçoada. Por quê? Por causa da falta de reconciliação. Eu falei: o que vocês estão vivendo é isso, quebrou o princípio. Você pode orar pelo milagre, pode passar pelo corredor dos 360, dos 480, dos 1.500, você pode ir para o monte todos os dias, você pode fazer o que você quiser, enquanto não estabelecer princípio, não arruma. Obedecer. Eles falam: pastor, como que nós fazemos? Eu falei: onde mora o pai? Mora em outra cidade. Eu falei: ou vocês vão lá, ou convida ele para vir na casa de vocês. Prepara um jantar, e quando ele chegar, pede perdão. Não, nós já conversamos com ele, é tudo bem. Eu falei: mas pede perdão do mesmo jeito. Não, mas está tudo bem. Eu falei: está tudo bem para vocês, talvez para ele não. E está tudo bem para vocês aparentemente, está tudo bem para vocês, vocês não têm consciência pesada, não tem acusação por enquanto. Depois da gente conversar, vocês têm luz, agora vai começar a ter. Mas vai ter que arrumar. Eu falei: se possível, lave o pé do pai. Pede perdão, pede para ele abençoar vocês. E as coisas vão mudar. Eles foram embora. Não conversamos mais sobre o assunto, não pediram mais horário. Só depois de uns meses, eles me procuraram: pastor, estamos mudando de cidade, pastor. Eu falei: e aí, por quê? Pastor, uma porta. Ele era um cara que tinha uma formação, ele estava trabalhando, não estou menosprezando a função, mas ele era um cara que tinha formação, mas a única porta de emprego que sobrou para ele era servente de pedreiro por dia, diária. Não tinha, e ele tinha formação. Um rapaz jovem. Ele falou, alguns meses depois: pastor, abriu uma porta de emprego, uma cidade 50 quilômetros daqui, uma porta boa, vou trabalhar na minha formação. Minha esposa também conseguiu emprego. Fomos visitar a cidade para saber se era boa. Já conseguimos a casa para alugar, já arrumamos escola para as crianças. O negócio assim se abriu de uma forma impressionante, pastor, de uma hora para outra. Eu falei: o que vocês fizeram? Aí ela deu uma risadinha para mim. Ela falou: então, a gente foi visitar meu pai. E aí? Nós fizemos aquilo que o senhor falou. Pedimos perdão, honramos ele. Impressionante, pastor. Dias depois que nós estabelecemos, ou seja, obedecer o princípio, as portas se abriram.
Tem coisa que o milagre não acontece porque o princípio não é aplicado. E tem coisa, meu irmão, que não é nem a necessidade do milagre, é só o princípio que está travando a vida. Obedeça. Obediência. Naamã, mesmo contrariado, a Bíblia diz que ele obedeceu. E o quarto e o último ponto que eu encontro nesse texto, e ele para mim é o mais importante de todos, a última lição, o último passo: nunca esqueça que quem faz é Deus. Sabe por que eu já vi pessoas se perguntando, mas por que Eliseu não foi conversar com Naamã? Que falta de respeito do profeta, que falta de empatia do profeta, que homem grosso, porque hoje o povo é do mimimi, né? Qualquer coisa o povo já está reclamando. Que homem grosso que não foi, sabe por que ele não foi? Porque Naamã foi para receber o milagre de um homem, e não era um homem que iria fazer o milagre na vida dele. Pastor, por que você acha que Naamã foi para receber o milagre do homem? Pelo presente que ele levou: ouro, prata, roupa. Ele queria fazer o quê? Ele queria comprar o milagre. E Deus não está à venda. Eu vou dizer de novo para você dar um amém. Deus não está à venda. Tem gente que acha que o dízimo dele vai comprar o milagre. Não compra, o dízimo é princípio. Que ele vai dar uma oferta, ele vai, não compra. Meu irmão, você não compra a Deus nada. Ou você obedece o princípio e faz pelo princípio, ou você não vai viver o milagre. Sabe por que Eliseu não saiu nem para conversar com Naamã? Porque o coração de Naamã estava corrompido, e Eliseu não queria ser mais um corruptor. De novo, deixa eu aplicar das duas formas. Tem gente que não está vivendo milagre, por quê? Porque ele está esperando em pessoas. Quem vai pregar hoje? Ah, não é o pastor? Ah, então não vou. Meu irmão, não importa se eu estiver aqui ou não está. Se Deus usou a mula, Ele me usa igual Ele usou a mula, porque é Ele. Só não vai falar que eu sou uma mula depois, por favor. É Ele, amém, queridos? É Ele. É tudo sobre Ele, nada é sobre nós. Sabe quando você vai se frustrar? Quando você tiver expectativa em homens. Sabe quando você vai viver um milagre? Quando você tiver a sua expectativa em Deus. É Deus. Eliseu não sai por quê? Porque ele não fosse enaltecido. Então a primeira parte que nós encontramos são pessoas que estão esperando no homem, são pessoas que querem valorizar o homem. E sabe por que nós vemos tão diminuindo a intensidade dos milagres dentro das igrejas, Maurício? Porque as pessoas estão valorizando o homem. Não, vamos lá naquela igreja que lá tem um profeta, ó, lá tem a revelação, ó, lá tem o cara que cura, ó, é ele. Não é. Não é. É Deus, amém, queridos? Nós não somos nada sem Deus. O primeiro é aquele que corrompe, o outro é aquele que se corrompe. É aquele que ele acha que é para ele. Eu sou. Você é nada. Não somos nada. Quando nós começamos a deixar isso entrar no nosso coração, acabou a unção, acabou o dom, acabou o milagre, acabou tudo. Olha que interessante, Atos dos Apóstolos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João entrando no templo, um homem pede esmolas, eles olham do bolso, não tem nada, ele falou que eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, o homem ficou de pé. A Bíblia diz que aquele povo ficou ensandecido. O que é isso? Tem profeta, os caras estavam dentro do templo. Pedro falou, calma, não tem nada a ver com a gente não. O que Pedro falou? Sabe o que aconteceu aqui? Ele falou: o que aconteceu aqui é Deus. E sabe como Deus fez isso? Porque Ele enviou um homem de Nazaré, e esse homem de Nazaré entregou a sua vida, morreu numa cruz. O nome dele é Jesus, Ele é o Messias, e foi Ele que fez isso daqui. Tudo que tentaram trazer para Ele, levou para quem? Para Jesus. É para Ele. É para Ele. Aí encontramos outro episódio, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos capítulo 18. Eu acho que é no capítulo 18, que está Barnabé e Paulo. A Bíblia diz que eles fazem também, são instrumentos para um milagre. Uma pessoa é curada, e quando aquele povo grego vê um milagre acontecendo, aqueles homens ficam novamente ensandecidos, e eles dão nome, são deuses, e a Bíblia diz que eles se prostram e começam a tentar fazer sacrifício. Os caras começam a colocar holocausto, sacrifício em volta deles. Paulo falou: peraí, ele falou: não tem nada a ver com a gente. A Bíblia diz que Paulo rasgou a roupa e falou: somos homens como vocês. Ele falou: sabe o que aconteceu aqui? Deus é Ele. Tem coisas que não vivemos o sobrenatural. Número 1, porque estamos esperando em homens. E número 2, porque estamos achando que somos deuses. É Ele. Esse dia alguém perguntou: pastor, por que não faz tempo de testemunho?
Eu falei, sabe por que a gente não traz o povo para contar testemunho no altar? Porque tem gente que tem a necessidade de valorizar a pessoa, ou tem pessoas que têm a necessidade de ser valorizado no lugar de Deus. A glória sempre vai ser dele. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor. A glória é dele. A Bíblia diz que Naamã, ele ouviu a pessoa certa. O texto bíblico diz que ele foi persistente, ele foi obediente. E depois que ele viveu tudo isso, quem fez? Deus fez. Deus fez o milagre. A fonte é Deus. Podemos ter meios para chegar lá, mas a fonte é Deus. Eliseu foi um meio, mas a fonte é Deus. A menina foi um meio, mas a fonte é Deus. Lembre-se, você é apenas um meio. Não tem, entenda isso. Já preguei isso um tempo atrás, eu vou repetir. Lembre-se disso. Você não pode dar valor para a torneira, porque ela deu água. Porque a torneira, se não estiver conectada, a caixa d'água conectada à linha da rua da Sanepar, não tem água. Não adianta você dizer assim, meu Deus, que torneira abençoada, milagrosa. Porque o dia que acabar a água na caixa, acabou a água na rua, a torneira virou nada. Quem está entendendo, diga amém. O dia que a válvula da torneira quebrar, a torneira virou nada. Você é só torneira. A fonte é Ele, amém, queridos?